Olá amigos da PowerInc, tudo bem com vocês? Espero que sim, Leandro aqui. Hoje falaremos a respeito do Bitcoin, que teve um movimento muito forte nesse final de semana e trazer um pouco do contexto para vocês, o que é importante a gente se lembrar e também levar em consideração os estudos que a gente tinha anteriormente. Se tem interesse nesse conteúdo, acompanhe. Então, antes de mais nada, para ti que está chegando agora em nosso canal, seja bem-vindo, considere se inscrever se você ainda não é inscrito e também deixar seu gostei para que essa publicação chegue a mais pessoas, se você realmente gostou. Inclusive, deixa teu comentário aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Tu acha que o Bitcoin cai mais? Qual que é uma região ali que tu acredita que o Bitcoin pode encontrar um suporte importante para o longo prazo? Deixa ali que vai ser bem legal. Então, galerinha, antes de mais nada, o Bitcoin testou a média móvel de 200 períodos, assim como tinha testado a média móvel de 200 exponencial em um gráfico semanal, que a gente já tinha observado elas como sendo uma região importante de suporte para o longo prazo. Junto com isso, a gente tinha em leituras anteriores, aquela ideia de um grande movimento aqui de perna de baixa, que poderia ser projetado, alternado aqui por uma ideia de mastro e bandeira. Ele atingiu 100% também na faixa ali dos 23 mil. E também aqui a gente tinha nessa região aqui um gap da CME, Para quem acompanha ali os gaps da CME, a gente também tinha um gap da CME em 23 que foi preenchido. Um ponto importante é, o que a gente observava em estudos anteriores e a gente deve ficar atento agora? Bem, primeiro, que essas médias aqui que a gente está mostrando para vocês, elas sim foram pontos extremamente relevantes, tá? Se você olhar aqui, olha essa região amarela plotada, foi uma região importante, olha onde é que ela aconteceu. Se você for observar, ela aconteceu entre essas duas médias um processo de acumulação, tá? Assim como aqui, no momento de crash da pandemia, também ocorreu esse suporte. Agora, aqui embaixo também, se você for observar, também ocorreu uma acumulação nessa região aqui das médias, tá? Então, assim, é uma região muito importante para o ciclo e essas médias, elas definem um ciclo primário de alta. Então, para que o ativo continue seu ciclo primário de alta, a gente deve ver sim uma zona de acumulação nessa região. O que seria extremamente pessimista caso o preço fizesse um zigue-zague abaixo dessas médias? A gente sairia de um contexto primário de alta para um contexto primário de queda. Isso seria terrível, Mas, nesse momento, a gente observa sim que o preço ainda está trabalhando nesse range. Eu acredito que nessa região aqui seja uma região importante para um processo de acumulação do ativo, para depois, talvez em um novo movimento de ciclo, ele conseguir sim chegar a construir uma nova perna de alta, romper topo histórico e tudo mais. Porém, pessoal, agora o que a gente consegue observar é que os mercados americanos eles estão pesando muito e as criptomoedas, elas como ativos digitais e tecnológicos, elas estão sendo jogadas no mesmo cesto ali das techs. E isso, para o player institucional, faz sentido, então, observar o Bitcoin e outras altcoins como uma tese de tecnologia. E isso reforça a pressão vendedora nesses ativos com a correlação dos índices americanos. Agora, um ponto importante. A gente, inevitavelmente, está dentro de um zigue-zague de baixa. E essa linha de tendência de baixa está bem definida aqui, entre esses dois topos no gráfico semanal. Para que a gente consiga voltar a fazer um movimento otimista, provavelmente o ativo vai ter que consolidar por um período bem longo aqui, para depois conseguir construir uma estrutura. Essa estrutura provavelmente ficaria mais interessante se o preço ficasse aqui por um tempo, daí viesse a movimentar aqui uma estrutura de zigue-zague dessa forma, mais próximo de um ponto aqui, que as médias elas ficassem mais próximas e aí sim a gente conseguisse observar um zigue-zague a fim de quebrar essa linha de tendência de baixa de médio e longo prazo, digamos assim. Afinal, já estamos aqui desde do movimento inicial de queda, já estamos há mais de 200 dias, 217 dias em queda, basicamente. Isso é um período um tanto quanto longo já, E esses repiques são apenas para a continuidade do movimento. Um ponto importante para que a gente consiga observar alguns eventos que já aconteceram, a gente pode trazer alguns indicadores aqui. Um deles é o índice de força relativa. Olha só, estou trazendo ele aqui para a tela, para vocês observarem comigo.
Essa zona aqui de preços que o índice de força relativa se encontra, nessa faixa aqui abaixo de 30, ou seja, agora o ativo está com o índice de força relativa em 28,7, costuma sim ser um ponto importante de inflexão. Na verdade, na história do Bitcoin, ele só veio para esse nível 2 vezes. Né? Então é algo histórico aqui, a terceira vez que está acontecendo o índice de força relativa chegar nesses patamares. Ó, observa aqui, aconteceu nos últimos movimentos de fundo, tá, dos ciclos aqui do Bitcoin. Então observa que aconteceu ali em 2015, aconteceu novamente aqui em 2018 e está acontecendo agora. Tá? Então, bem importante você ficar atento a esses sinais. Outra ideia interessante para a gente avaliar é o estocástico. O estocástico, pessoal, vou trazer a configuração dele aqui, eu acho que vai ficar bem interessante. O estocástico, aqui, nessa movimentação de queda, ele já se encontra numa região bem baixa, tá? Ou seja, uma região aqui de sobrevenda, ou seja, os players venderam demais. E o melhor modo de utilizar o estocástico é, em uma tendência de alta, procurar o ativo exatamente nessa região. Tá? Então, ó, o ativo ele se encontra nessa região agora. Então, se tu observar, a melhor maneira de se trabalhar com estocástico lento é o quê? Tu vê que o movimento ele está em um processo de alta de longo prazo, ou seja, o que o Bitcoin tem, né, uma tendência primária de alta, e quando o preço ele chegar em determinadas regiões que podem ocasionar um movimento de maior amplitude, tu buscar por oportunidades de compra ou padrões aqui de compra. Nesse caso, as últimas vezes que isso aconteceu, também foram aqui nessas regiões aqui bem baixas, tá? Então a gente teve aqui embaixo, né, lá em 17 de dezembro de 2018, a gente teve um novo movimento que foi aqui embaixo, ó, em 7 de outubro de 2019, provavelmente teve um trade aqui, tá? E aqui embaixo também, novamente, 25 de novembro de 2019. Depois disso, a última vez que o estocástico encontrou patamares tão baixos foi daí, mais uma vez, lá na crise do Covid. Agora, se você observar, foi ali na pandemia, tá? E se você observar, a última movimentação que ele também encontrou essa região tão profunda foi aqui embaixo, ocasionou um repique. E agora, novamente, 24 de janeiro, mais um repique. E a pergunta que fica é, estamos apenas fazendo um novo movimento de alta para continuidade de baixa? E a gente fica pensando, será que a gente vai conseguir observar um novo movimento de alta a partir do cruzamento do estocástico aqui para cima, para talvez um movimento de quebra de estrutura? Ou a gente vai ficar por um período muito mais longo trabalhando aqui embaixo, ó, nesse range aqui, ficar um bom tempo aqui para depois voltar a subir e aí a gente ficar um tempo aqui lateralizando para depois construir um movimento de zigue-zague ascendente. Bem, pessoal, essas são as informações que eu queria trazer para vocês. A gente tem indicadores bem importantes em regiões bem importantes. Eu não iria desconsiderar essas informações se eu fosse você. Eu acredito sim que iniciar processos de compras nessa região é muito importante e sim acredito que pode trazer bons frutos para o longo prazo. Um ponto importante é evidente que no curtíssimo prazo, tá, nos próximos meses, a gente não tem como observar aqui de maneira clara se o preço ele vai ficar de lado, se vai inflexionar. Mas sim, ele já está num processo de queda prolongado, mas ele pode continuar caindo ainda mais. Mas fica sempre aquela ideia clara, né? Nunca compre tudo em uma única vez, nunca entre all-in em uma posição, porque senão ela acaba não sendo uma posição, e sim uma aposta. Então não seja um apostador no mercado, leve em consideração ali a tua realidade, se faz sentido para ti entrar aos poucos com capital fracionado, divida essas tomadas de posição em várias ordens para que tu consiga aproveitar ali uma região importante do preço. Lembrando que a gente está sim num movimento de queda e essa queda pode continuar, a gente não tem bola de cristal para prever o futuro, então é sempre importante você lembrar disso. E lembrando que no passado os indicadores nos mostraram sim essa realidade. Vai acontecer no futuro? Isso a gente não sabe, a gente vai ter que esperar para ver,
mas a gente observa que o comportamento do passado normalmente reflete bons pontos para o futuro, então a gente sempre tem que ficar atento. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo de hoje. Não te esqueça, se tu gostou, deixa teu gostei. E para mais informações, tem vários links aqui na descrição. Te convido a observar. Inclusive, olha esse vídeo que está aqui do lado. Eu acredito que vai fazer bastante sentido para ti e pode somar também na tua tomada de decisão. Te espero no próximo vídeo. Bons trades. Até mais.